Existe uma verdade que você já percebeu, mas evita encarar. Ela aparece nos momentos de silêncio, quando você está sozinho, longe das distrações. Ela surge como um sussurro desconfortável, dizendo que a vida que você está vivendo não é exatamente a vida que você gostaria de estar vivendo. E o mais incômodo não é isso. O mais incômodo é saber que, em grande parte, você tem responsabilidade sobre isso. Ninguém gosta de ouvir isso. É muito mais confortável acreditar que o cenário atual é resultado exclusivo das circunstâncias, das oportunidades que não vieram, das pessoas que não ajudaram, da falta de sorte, do tempo errado, do país errado, da família errada. Essas explicações aliviam. Elas oferecem uma sensação temporária de inocência, mas também roubam algo poderoso, o controle. E aqui está a verdade incômoda que pode libertar você. Enquanto você continuar terceirizando a responsabilidade pela sua vida, continuará preso exatamente onde está. Isso dói, porque assumir responsabilidade significa abrir mão das desculpas que você vem usando há anos. Significa reconhecer que algumas escolhas foram suas, que alguns silêncios foram seus, que algumas omissões também foram decisões. Mas antes que você se defenda, entenda algo importante. Responsabilidade não é culpa. Culpa paralisa. Responsabilidade fortalece. Culpa olha para o passado e repete erros. Responsabilidade olha para o presente e constrói mudança. Existe uma diferença enorme entre dizer eu sou um fracasso e dizer eu errei. A primeira frase destrói identidade. A segunda abre espaço para crescimento. Talvez você esteja esperando alguém te resgatar, um mentor que apareça, uma oportunidade milagrosa, um reconhecimento inesperado, um evento externo que reorganize tudo. Mas a maioria das viradas começa internamente, quando alguém decide parar de se enganar. Quantas vezes você prometeu mudar e não mudou? Quantas vezes disse que iria começar segunda-feira? Quantas vezes culpou a falta de tempo, quando na verdade faltou prioridade? Essa não é uma acusação, é um convite à lucidez. A verdade incômoda é que muitas vezes você sabe exatamente o que deveria fazer, mas escolhe o caminho mais fácil. Não porque é incapaz, mas porque é humano. E o cérebro busca conforto, busca recompensa rápida, busca evitar desconforto. Só que crescimento não mora no conforto. Existe um padrão invisível que mantém muitas pessoas estagnadas. A narrativa interna, aquela voz que justifica, que relativiza, que compara para baixo. Poderia estar pior. Tem gente em situação mais difícil. Não é tão grave assim. Essas frases parecem maduras, mas às vezes são apenas formas sofisticadas de evitar ação. Você não precisa que sua situação seja a pior do mundo para merecer mudança. Você só precisa reconhecer que não está satisfeito. E aqui entra outro ponto delicado. Muitas pessoas dizem querer liberdade, mas têm medo da responsabilidade que a liberdade exige. Porque ser livre significa assumir consequências. Significa aceitar que, se você decide mudar de rota, também decide enfrentar obstáculos novos. É mais fácil reclamar do emprego do que buscar qualificação. É mais fácil falar sobre sonhos do que organizar um plano. É mais fácil culpar o sistema do que melhorar a própria disciplina. E isso não significa que não existam injustiças. Elas existem. O mundo não é perfeitamente equilibrado, mas dentro das limitações que você tem, ainda existe margem de ação. E essa margem pode ser maior do que você imagina. Talvez você esteja subestimando o poder das pequenas decisões diárias. Acordar um pouco mais cedo, estudar mesmo cansado, economizar mesmo quando dá vontade de gastar, dizer não quando sempre disse sim. Essas atitudes parecem pequenas, mas acumuladas ao longo do tempo, mudam a direção inteira da sua vida. Mas para agir diferente, você precisa primeiro aceitar algo desconfortável. Ninguém virá fazer por você
o que é sua responsabilidade. Isso não é uma sentença cruel, é uma libertação, porque se ninguém virá fazer por você, então você também não precisa esperar. Você não depende de aprovação total, não depende de cenário perfeito, não depende de aplauso, você depende de decisão. A verdade incômoda é que muitas vezes você já tem informação suficiente. O que falta não é mais conteúdo, é aplicação. Você já ouviu que precisa cuidar da saúde, já sabe que precisa organizar finanças, já entende que precisa desenvolver habilidades. O problema raramente é ignorância, é execução. E execução exige desconforto. Desconforto de sair do padrão, desconforto de admitir erro, desconforto de recomeçar, desconforto de ser iniciante de novo. Só que existe algo ainda mais desconfortável do que agir. Permanecer anos no mesmo lugar, imaginando como poderia ter sido diferente. Imagine olhar para trás, daqui a 10 anos, e perceber que a principal barreira não foi falta de talento, nem falta de oportunidade, mas falta de coragem para encarar a verdade. A verdade de que você estava se sabotando. A verdade de que estava escolhendo distração em vez de foco. A verdade de que estava esperando motivação em vez de construir disciplina. Essa percepção pode doer agora, mas dói menos do que o arrependimento futuro. E aqui chegamos ao ponto mais importante. Aceitar essa verdade não significa se punir. Significa se reposicionar. A partir do momento em que você reconhece sua parcela de responsabilidade, você recupera poder. Porque se parte do resultado veio das suas escolhas, então novos resultados também podem vir de novas escolhas. Percebe a mudança? De vítima das circunstâncias para agente da própria trajetória. Isso não acontece da noite para o dia. Não é um botão mágico, é um processo. Mas começa com honestidade brutal consigo mesmo, sem filtros, sem justificativas automáticas. Pergunte-se: onde eu estou me enganando? Onde eu estou acomodado? Onde eu estou esperando demais dos outros e exigindo pouco de mim? Essas perguntas não são confortáveis, mas elas são transformadoras. Existe um momento específico em que a pessoa para de buscar culpados e começa a buscar soluções. Esse momento marca o início da maturidade real. Porque maturidade não é idade, é responsabilidade assumida. Talvez você esteja a uma conversa difícil de mudar sua realidade. Talvez esteja a um novo hábito de alterar seu desempenho. Talvez esteja a uma decisão firme de redefinir sua identidade. Mas enquanto você continuar dizendo não depende só de mim, sua mente encontrará razões para não agir. Embora seja verdade que nem tudo depende de você, muita coisa depende. E é nesse espaço que a sua liberdade mora. A liberdade não é ausência de problema, é presença de postura. Quando você entende que suas escolhas diárias moldam seu futuro, algo muda. Você começa a pensar 2 vezes antes de desperdiçar tempo. Começa a perceber que cada dia é um voto na pessoa que você está se tornando. E aqui está o clímax. A verdade que mais incomoda é a mesma que mais empodera. Você é mais responsável pela sua situação atual do que gostaria de admitir. E exatamente por isso, você é mais capaz de mudar do que imagina. Não é sobre se culpar pelo passado, é sobre assumir o controle do presente. Então, eu quero propor algo prático. Escolha uma área específica da sua vida onde você sabe que tem se escondido atrás de desculpas. Pode ser saúde, finanças, carreira, relacionamentos, desenvolvimento pessoal. Escolha uma, apenas uma, e decida que, a partir de hoje, você vai agir como protagonista. Escreve nos comentários qual é essa área. Declare publicamente sua decisão de assumir responsabilidade. Quando você coloca em palavras, cria compromisso. Se esse conteúdo fez você refletir, deixe o seu like agora. Isso mostra que mensagens profundas e honestas precisam continuar circulando.
E se você quer continuar recebendo reflexões que desafiam sua zona de conforto e expandem sua consciência, se inscreva no canal. Porque crescimento começa quando a ilusão termina. A verdade pode incomodar, pode desmontar narrativas antigas, pode ferir o ego, mas também pode libertar. E talvez tudo o que esteja entre você e a próxima versão da sua vida seja a coragem de encarar o que você já sabe, mas ainda evita admitir.